Voltamos com Iluminuras. Hoje eu estou conversando com o advogado e mestre em Direito Público pela Universidade de Brasília, João Batista de Almeida. Ele está aqui para falar sobre sua obra, A Proteção Jurídica do Consumidor. João Batista, vamos falar um pouquinho do papel do Estado, do dever que ele tem de proteger o consumidor. No Brasil, tudo começou em termos constitucionais em 1988 com a nova Constituição da República. Devido a pressões dos grupos sociais, da sociedade civil como um todo, surgiu um artigo na Constituição, que é o artigo 5º, inciso 32, dizendo exatamente o seguinte: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. É um artigo pequeno, de uma linha, mas que diz muita coisa. Quando ele diz o Estado, significa os poderes públicos. Então, o poder público em todas as três esferas está encarregado de promover a defesa do consumidor. Na forma da lei. E lá no final foi mandado fazer um Código de Defesa do Consumidor em 120 dias. O prazo foi extrapolado, foi um pouco maior do que isso. Mas nós temos a lei desde 1990. Há um reconhecimento implícito de que o consumidor, àquela época, necessitava da defesa. Não se outorga a defesa a quem não necessita. E são pessoas tratadas de alguma maneira diferenciada exatamente porque sofrem abusos e merecem a proteção do Estado. No caso do consumidor, isso está patente. Daí a enumeração dos direitos e o estabelecimento de uma legislação protetiva dos vários aspectos que interessam ao consumidor. Agora, você também fala sobre onde nós devemos procurar os nossos direitos. Todo mundo conhece os PROCONs, mas você também fala do trabalho do Ministério Público, né, nesse sentido de garantir a nossa proteção. Fala um pouquinho sobre isso. Com certeza. Nós temos a tutela individual, quer dizer, dos direitos individuais. Uma pessoa sofreu uma lesão ao seu direito. Essa pessoa deve ir ao serviço de atendimento da empresa ou fazer uma reclamação ao PROCON no caso de uma queixa mais séria. Mas se a queixa é no sentido coletivo, quer dizer, aquilo não atinge apenas uma pessoa, mas atinge a sociedade como um todo, uma cidade inteira, o país inteiro, às vezes, aí sim surge a legitimação do Ministério Público para agir em nome da sociedade, em nome coletivamente. Portanto, qualquer ação que ele faça dali para frente é para beneficiar não uma pessoa em si, mas o grupo social como um todo. João Batista, agora muitas empresas insistem em desobedecer o código. Às vezes é mais lucrativo pagar uma multa do que se adequar à legislação, por exemplo? Infelizmente, nós temos empresas que pensam dessa forma e causam lesões ao consumidor e esperam que na justiça ela vai fazer um acordo e vai liquidar a questão. Mas o que eu posso garantir é que houve uma evolução muito grande. Existem alguns setores que ainda agem dessa forma, mas houve uma evolução muito grande no sentido de ter consciência de que o consumidor deve ser atendido, deve ser tratado com dignidade. Então, apesar dessa evolução, eu reconheço. Mas também, quer dizer, não é porque existe o Código Penal que não existem crimes. Portanto, não é porque existe o Código de Defesa do Consumidor que não existem lesões aos consumidores. A lei existe exatamente para isso, o Estado está aí para protegê-lo, o Judiciário para garantir seus direitos, o seu ressarcimento, a devolução do seu dinheiro, a troca de um bem, e, portanto, é assim que se produz, assim que se coloca a proteção do consumidor. Nada melhor do que o consumidor ser o fiscal, não é? Sim, o consumidor deve ser o primeiro fiscal, porque ele sofre a lesão. E existe nessa área de atendimento ao público uma certa comodidade. E essa acomodação, ela gera mais abuso. Se uma pessoa que sofre uma lesão não faz nada, ela acaba ajudando que ninguém saiba dessa lesão e ela não é coibida. Portanto, é dever de cidadania apresentar essa queixa, fazer com que o mau fornecedor seja punido e até excluído do mercado. Porque ele tem responsabilidade social, ele tem responsabilidade com a população. Portanto, ele não está ali para levar vantagem, para prejudicar. Tem que haver sempre uma harmonização das relações de consumo entre o fornecedor e entre o consumidor. O objetivo do Código é exatamente estabelecer o equilíbrio entre as duas partes. Olha, muito obrigada pela sua presença, João Batista, e parabéns pela sua obra. Muito obrigado e eu que agradeço o convite. E agora você fica com os lançamentos da semana. Saiba quais são os livros jurídicos que acabaram de chegar às livrarias.
Notas e registros públicos de Lair da Silva Loureiro Filho e Cláudia Regina Magalhães Loureiro, editora Saraiva. De Fábio Campinho, participação nos lucros ou resultados, subordinação e gestão de subjetividade, editora LTR. Código Penal Comentado, de Rogério Greco, editora Ímpetus. Nossa dica de leitura de hoje é o livro Juizados Especiais Cíveis, de Felipe Borrem Rocha. A obra traz um conjunto de reflexões que vêm sendo discutidas tanto na doutrina quanto na jurisprudência sobre a parte civil da Lei nº 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais. O autor já começa a obra falando do cenário histórico e político que envolveu a gênese dessa lei e de seus reflexos no mundo jurídico. O autor trata ainda do campo de atuação da lei, assistência judiciária gratuita, recursos e sentenças, enfim, de todos os temas relacionados aos juizados especiais. Então, fica aí a nossa dica de leitura de hoje, livro Juizados Especiais Cíveis, de Felipe Borrem Rocha, que já está na 5ª edição, é da editora Lumen Juris. E você vai ver no próximo bloco. No Ex Libris de hoje, você vai conhecer a biblioteca pessoal do professor titular da Universidade de São Paulo, Amaury Mascaro Nascimento. Ele recebeu a equipe do Iluminuras para falar sobre as obras de sua preferência. Em instantes, até já!